Olá, tudo bem? Estamos de volta em mais um Comunicast. Esse episódio de hoje promete porque a pessoa gosta de um assunto maravilhoso e que você que é empreendedor, você que está acompanhando nosso Comunicast, vai aprender muito com ele, João Baroni. Fala, Ademir, grande prazer estar aqui e uma honra. Agradeço muito pelo convite. Honra toda nossa, amigo. Hoje, próximo de vir para cá para gravar o nosso Comunicast, eu estava lembrando da nossa primeira conversa em uma avenida famosa de Montes Claros. Começamos ali mais ou menos às 21 horas e o tempo foi que saímos lá quase da meia-noite. É verdade, eu lembro disso e lembro inclusive do que a gente falou. Sim, então é um sinal que nós temos muita coisa para conversar, né? Muita coisa em comum. Perfeito. Baroni, conta um pouquinho sobre a sua vida. Quem é você? Essa pergunta ela é profunda. É por isso que eu Ela comecei com pode ela. ser, ela pode ser, eu digo que ela pode ser respondida em diferentes níveis, né? Sim, Muitas vezes as pessoas respondem quem sou eu, falando do que fazem, eventualmente de alguns papéis que se identificam no nível de identidade. Então eu posso falar no nível de identidade que eu sou pai de Luz Maria, que eu sou esposo de Ana Cláudia, bom. que eu sou filho de Degmar e de Gilberto Luiz Baroni. Enfim, isso é o meu nível de identidade. Às vezes me confundo no nível entre o nível de identidade de fazer também com a minha profissão, com a minha carreira. Sou desenvolvedor humano, sou palestrante, sou treinador, sou empresário. Sim, Num nível de identidade, isso está enraizado em mim, cada vez mais o de empresário, como jovem empresário, um sim, bebê empresário de um ano e exato. meio apenas, até um pouco menos. Mas isso também está muito no nível do fazer, né? É o que eu faço. Eu dou treinamentos, eu faço palestras, eu faço consultoria, mentoria para líderes. Sim, Tem aquilo que eu sei e atrelado ao que eu faço, que é essa especialização em cultura, liderança e engajamento de pessoas. sim. Tem um outro nível também de responder quem sou eu, que é um pouco da minha história, né? Da onde que eu vim de Vitória, no Espírito Santo. Meus pais são da roça, mas eu sou menino da capital, graças a eles. Cresci com bastante recurso, graças a Deus, numa boa família. E trabalhei durante 18 anos aí com gestão estratégica de pessoas. Eu digo que 18 anos mesmo, porque desde estagiário eu tive a oportunidade de sentar na mesa de presidente, de diretor, nos trabalhos que desenvolvi desde estagiário com RH, desde que tinha lá 18 anos. Com 25 anos já fui líder e até hoje sou o líder. No meu negócio que está começando, ainda tenho pouca gente que eu lidero, mas se Deus quiser, em breve terei muitas pessoas. Enfim, agora o que eu gosto mais é a camada conceitual dessa resposta, quem sou eu? Sim, Que quem sou eu vai muito além dos papéis que eu me identifico, daquilo que eu já fiz e até mesmo da minha história. sim. Quem sou eu está atrelado a um conceito. Eu sou projeção do divino aqui na Terra. Muito bom. Eu sou o sonho de Deus aqui na Terra. Deus está sonhando com a gente aqui. E quando ele acordar, a gente vai acordar junto e vai ver quem está do lado dele, né? O homem agora é um poeta também. Perfeito. Então, uma outra definição voltada para o papel. Eu sou filho de Deus, estou aqui conversando com outro filho de Deus. Graças a Deus. Isso é bom. Maroni, foi realmente intencional. Normalmente nós fazemos, é a primeira pergunta para as pessoas que nós entrevistamos aqui no nosso Comunicast, né? E por que a gente tem trago, quem tem nos acompanhado, pessoas nesse nível de profundidade e de estudo do próprio desenvolvimento humano? Porque existem muitas pessoas que elas estão passando pelo mundo e muitas vezes elas não sabem ainda quem elas são. Alguns dizem que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais tendo experiência humana. Perfeito. Mas isso é assunto para outro podcast. Para dar um podcast só, de Certo. 2 horas ou Ou mais. mais. Mas eu quero te fazer uma pergunta dentro da área que você atua e você pratica. O que é, na prática, liderança consciente e por que ela é importante para o crescimento de uma empresa? Perfeito. Veja bem, Ademir, é comum se ouvir falar que existe o chefe e existe o líder. Sim, Eu vou além, eu digo ainda que existe o líder consciente. O líder consciente é aquele que entende de gente.
Hoje, no mundo que a gente vive, né, meu irmão, você pedir uma pessoa para fazer algo, depois tem que pedir de novo, depois tem que pedir de novo, depois tem que pedir de novo. Por que será que essa pessoa ainda não entendeu ou não quis fazer o que eu preciso que ela faça? O líder consciente, ele entende que é sobre a pessoa fazer porque ela quer fazer aquilo que o projeto, que a empresa, que a área tem como propósito para o papel dela ali. Como que coloca isso na mente da pessoa, no coração da pessoa para que faça sentido? Para isso você precisa entender de gente, você precisa olhar para a pessoa que está na sua frente, entender que assim como você tem uma pessoa querendo ser feliz, assim como você tem uma pessoa cheia de necessidades, e intencionalmente está ali presente querendo entender quais são essas necessidades. E aí vem a mágica. Quando você consegue entender um pouco mais sobre isso, você consegue ajudar essa pessoa a fazer sentido naquilo que vocês estão construindo juntos. Então, um líder consciente, ele precisa ser alguém intencional, primeiro em conhecer sobre si e depois em conhecer sobre o outro. Para que não precise pedir 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Para que talvez em uma, duas, no máximo 3, porque faz sentido, aquela pessoa gravou, fez sentido. E porque faz sentido para ela, não para mim, que fui eu quem pedi, para que faça sentido para ela, ela de fato faça os movimentos necessários. Então, essa é uma das explicações que eu dou para o conceito de liderança consciente. Liderança consciente. Essa definição, ela, vamos dizer assim, para o nosso meio atualmente, ela é uma definição nova, foi Baroni que criou, ela já existia, e agora as pessoas estão tendo consciência que é necessário ser um líder consciente? Perfeito. Não fui eu que inventei, longe disso. É inspirado, eu uso esse nome a primeira vez que eu vi, ele foi num livro, chama Empresas que Curam, de um autor chama Raj Sisodia. Raj Sisodia, em 2006, começou um movimento nos Estados Unidos que chama Capitalismo Consciente. É possível viver o capitalismo, é possível querer prosperar e abundar sendo uma empresa, um negócio consciente. E um dos pilares centrais do capitalismo consciente é justamente liderança consciente, que traz muito desses aspectos, a busca pelo autodesenvolvimento, o foco no indivíduo, a responsabilidade, a ecologia sobre aquilo que você faz. Estou falando de ecologia só de natureza, não. Estou falando do impacto sistêmico que a gente gera em cada atitude que a gente tem. Certo. João, nós temos um grupo, vários grupos, né, de amigos em comum, os grupos de empreendedores. Nós estamos em algumas reuniões que eu e você participamos, e eu falei com eles que você estaria aqui, né? Então nós escolhemos algumas perguntas. Uma delas, que inclusive nós estávamos num treinamento ministrado sobre você, com você, e guardei muito essa pergunta, eu transcrevi ela mais ou menos o seguinte: como o empreendedor pode desenvolver uma liderança que gere engajamento e não apenas obediência? Essa é... Perfeito, meu irmão. Bom, no treinamento que você participou, depois de 18 anos de experiência e nessa última empresa, antes de começar a empreender, que a gente trabalhou, a gente trouxe muita ciência, estatística e intencionalidade, e entender o que realmente faz com que as pessoas se sintam motivadas, engajadas e faça sentido para ela, como tenho falado e vou repetir essa palavra, sentido, muitas vezes. E a gente entendeu que existem 4 principais elementos, na verdade são 6, mas eu quero ressaltar 4 aqui. Um deles é a própria mentalidade da pessoa. Aí tem aquela frase bíblica, né? Não sou um conhecedor da Bíblia ainda, tão a fundo quanto você, mas ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que está por trás dessa frase? Alguém com muita fé, que mesmo na dificuldade segue em frente de pé, de cabeça erguida, sabendo que é uma projeção, é filho do divino aqui na terra, mesmo no vale da sombra da morte. Ou seja, a minha mentalidade, a minha forma de pensar, sentir e agir é tão firme e forte pela minha fé, nesse caso, nesse contexto, em qualquer contexto, que eu sigo em frente. Ou seja, para eu me sentir engajado, a primeira coisa que eu dependo é de mim mesmo, da minha fé, mas mim mesmo que eu digo é o quanto eu estou conectado com algo
maior. Isso está na minha mentalidade. No cenário oposto, no outro polo, a gente tem gente que está vivendo num cenário maravilhoso, está tudo dando certo teoricamente na vida, e a pessoa está reclamando mesmo assim. Ou seja, está na mentalidade. Esse é o primeiro elemento que a gente trabalha na nossa metodologia, sobre como engajar. Se você não tem dinheiro para dar salário a mais, se você não tem as melhores estruturas, enfim, primeira coisa, ajuda a pessoa a amadurecer. E aí começa de você, é lógico, seja o exemplo disso. Segundo pilar é cultura. Toda instituição, todo grupo de pessoas, existe sempre uma cultura, consciente ou não. Agora, trazer para a consciência qual é a cultura que você tem praticado no seu negócio, na sua empresa. Entender aonde você quer chegar e aí trazer para a consciência qual é a cultura que você deseja construir, porque talvez você ainda esteja distante disso, é um elemento fundamental. Pegar essa cultura alvo que você deseja construir e trazer para a consciência de um jeito inspirador, falando de valores que edificam a vida das pessoas que estão trabalhando na sua empresa, é muito importante. Sim. Se eu tenho um negócio de um restaurante, por exemplo, talvez acolhimento para mim seja um valor importante. Para o meu cliente, possivelmente é. Ah, mas o meu restaurante é um fast food. Ok, fast food é agilidade, eficiência, praticidade, é o que o meu cliente quer, é o que eu preciso respirar internamente na minha cultura. Qual é a cultura do seu restaurante? Qual é a cultura do seu negócio de crédito? Qual é a cultura do seu varejo? Eu não sei. Mas o seu cliente sabe o que ele espera e você, como eventualmente o sócio, o fundador, o executivo desse negócio, tem também a pitada dos seus valores pessoais que você gostaria de implementar, inclusive, como diferenciais. Transferir isso, comunicar isso, trazer isso para a mente e para o coração das pessoas de um jeito que elas se identifiquem, é o segundo pilar da nossa metodologia. Para agilizar um pouco mais aqui, o terceiro pilar é a visão, onde é que você quer chegar, que precisa estar alinhado com essa cultura, senão essa cultura vai matar onde você quer chegar. Eu quero ser reconhecido como o restaurante mais diferenciado e com o melhor acolhimento da cidade. Se aqui dentro está todo mundo se matando, isso não vai se manifestar. Por fim, é o que eu chamo o quarto pilar, então o terceiro pilar a visão, o quarto pilar é o que eu chamo de o suprassumo da liderança, que é aquele líder que é capaz de despertar no outro uma sementinha que tem no coração dele que nem ele mesmo sabia que tinha, daquilo que faz sentido para si. Puxa, eu entendi que para Ademir, ver as pessoas crescerem e melhorarem tem muito sentido para ele. Então, de que forma o meu negócio, que o Ademir faz parte, como parceiro, como colaborador, ajuda as pessoas a crescerem e melhorarem. É isso que eu vou ajudar o Ademir a enxergar no negócio do qual ele faz parte para que ele se sinta motivado. Sim. Resumidamente, então, meu irmão, se você quer engajar pessoas mais do que simplesmente querer delas a obediência, trabalhe a mentalidade sua e do outro. Tenha uma cultura clara e que inspire de alguma forma. Tenha uma visão clara para as pessoas saberem para onde que elas estão indo no seu negócio, alinhado com essa cultura. E, por fim, seja intencional em entender o que faz sentido para os outros, para conectar propósitos. No meio desses 4 elementos, você precisa ser um ser humano mais consciente, liderança consciente. Quando você falou aí do fast food, eu fiquei pensando aqui, falei, já vou guardar essa pergunta para ele, que era, vamos lá. Uma empresa que tem franquias. Então, ela, vamos dizer, ela tem uma franquia, é a mesma cultura e visão que deve ser implantada em todas, só que ela tem líderes diferentes, claro, né? Um líder em cada uma da empresa, que ele tem ali a sua personalidade, a sua forma de agir. Como fazer esse equilíbrio entre a personalidade do líder, a metodologia que a empresa precisa aplicar, que seja parecida ou igual em todas as empresas, e mesmo assim conseguir essa conscientização do todo. Eu sou franqueado ou franqueador nessa sua pergunta? No caso aí, você é um franqueado. Eu tenho uma franquia de uma rede. Isso. Então, necessariamente, porque a franquia, a lógica da franquia já é o padrão. Alguém criou um modelo de negócio que funcionou, criou um padrão facilmente replicável e vendeu essa replicação para mim
e eu escolhi comprar esse pacote fechado. Exatamente. Posto isso, eu preciso entender e respeitar essa cultura geral, global da franqueadora. É importante, foi uma escolha minha ter uma franquia. Então, se você pensa em ter uma franquia, primeiro avalie qual é a cultura desse negócio para que você tenha alinhamento básico. Se você abrir uma franquia, você espera-se que você esteja alinhado, não só em processos, mas também em cultura. Sim. Porém, a gente tem franquias aí que estão no mundo, no Brasil inteiro. Eventualmente, você tem as particularidades locais. E essas particularidades também precisam ser respeitadas, ok? Então, quais são os valores locais? Vou chegar na liderança. Quais são os valores locais que têm consonância? Eventualmente, você tem vários valores daquela franqueadora e alguns deles são os que têm mais consonância com uma possível cultura local. São esses que você vai explicitar, evidenciar, criar artefatos culturais ou pegar os artefatos culturais que a franqueadora já criou para você bater mais forte, repetir e trazer mais presente na sua rotina. Agora, e a liderança? Como desenvolver, como ter líderes mais alinhados com essa cultura da franqueadora, por exemplo? Primeira coisa, existe uma linha da vida de todo colaborador dentro da empresa. Começa pelo recrutamento. Entenda qual é a cultura dessa franquia, qual é os elementos que conectam com a cultura local e selecione alguém para liderar, se você for contratar um líder, que já tenha elementos de valores pessoais, cultura pessoal, atrelados de alguma forma a essa cultura. Se for um líder que você promoveu, promova e valorize pessoas não só pela parte técnica, que é importante e indispensável, mas pessoas que também fomentem de alguma forma essa cultura. Sim. Empresa não é parede, empresa é formada por gente. Aí depois você tem processo, tem estrutura. Então, as pessoas que compõem essa empresa provavelmente terão valores diferentes da instituição, mas certamente terão alguns valores que para elas são importantes e para o negócio também. Um líder consciente consegue apertar o olhinho assim, olhar para aquela pessoa, às vezes vai levantar a cabeça assim, para essa pessoa tal valor é importante. Vou ajudar ela a conectar isso com o que é importante para a instituição, porque esse valor também é um valor da instituição. Bingo! Isso é ser um líder consciente que usa de forma construtiva e edificante a seu favor os valores conectados. Influencia positivamente as pessoas. Sim. Aí, se nós não tivéssemos esse conhecimento que nós estamos tendo agora, você acabou de falar, corre-se um sério risco de fazer-se um aparentemente bom negócio, montar todos os processos, todas as estruturas, entender a missão, visão, valores. Aí a pessoa tem dinheiro, abre-se várias franquias, depois ela pode olhar e falar assim, mas por que não está dando certo? Por falta dessa liderança consciente e de entender que cada ser humano é único. Perfeito. Mas colocar todo mundo em harmonia, que talvez seja um dos principais erros dos líderes, que acaba prejudicando a cultura da empresa. Pode ser? Certamente, irmão. Pessoas, guarda bem o que eu vou falar aqui. Você pode ter uma empresa com processo mais ou menos e com pessoas alinhadas culturalmente, que vai funcionar e vai fluir, inclusive pode prosperar, até que você organize os processos e prospere ainda mais. Sim. Agora, uma empresa, que é o caso de uma franquia, geralmente tem processos muito bem estruturados, com pessoas desalinhadas culturalmente, é uma questão de tempo até que você fracasse. Então, aquilo que aparentemente parece tão lógico, o mais importante são as pessoas. É chover no molhado falar isso, né? Mas é bom ter essas oportunidades para a gente explicar em mais detalhes. Certo. Baroni, como criar uma cultura organizacional forte, mesmo em empresas pequenas ou em crescimento? Perfeito. Eu não sou muito da sua área, mas a gente acaba conversando com um e outro. Aí ele falou assim, não, depois a gente organiza, vamos levar. Não seria mais fácil começar enquanto é pequeno? Não seria mais fácil eu estar num local
pequeno, mas já tendo uma visão, Uhum. né, projetar para algo grande. Perfeito. Você mesmo perguntou, você mesmo já respondeu. Sim. Como fortalecer uma cultura, criar uma cultura forte em empresas pequenas e médias? É quando está pequeno e médio mesmo que você precisa pensar em qual é a cultura, qual é o posicionamento que você deseja ter. Se você é um autônomo que não tem time, esse é o melhor momento para você pensar em cultura. Porque aí, os valores da sua empresa se confundem com seus valores pessoais e com a forma como você quer se posicionar para o mercado. Cultura é primeiro para o mercado, depois para os colaboradores também. Eu sou um autônomo e estou num negócio em que eu quero passar confiabilidade. Confiabilidade é um valor fundamental. Isso precisa estar na minha comunicação, isso precisa estar na minha rotina, na minha governança. Se eu nem tenho time, na minha rotina, na minha governança com os meus clientes, no meu post do Instagram, em tudo que eu faço. Então, cultura, diferente do que as pessoas pensam, não é só comportamento. Eventualmente, o mesmo comportamento para duas pessoas diferentes pode estar, dependendo do que impulsionou aquele comportamento, fortalecendo duas culturas diferentes. Sim. Eu posso ter uma atitude muito linda, por exemplo, de ajudar alguém. Uma, porque eu acho importante ajudar alguém e a minha forma de pensar e sentir assim, cara, se eu ajudar o Ademir, aquela outra pessoa, nós vamos sair daqui com muito mais valor para nós dois. E tem uma outra pessoa que pode estar ajudando só porque alguém mandou. No cenário 1, a gente está fortalecendo colaboração e aprendizagem, cultura de colaboração e aprendizagem. No cenário 2, é cultura de ordem. Não, mas ele está ajudando outra pessoa, ele está ajudando porque deram uma ordem. Cultura de ordem está sendo fortalecida. Se não tivesse dado ordem, não ia fazer o mesmo comportamento. Então, se você tem um pequeno negócio, busque entender qual é a cultura, primeiro, que você deseja ter para expansão do seu negócio, para concretização das suas metas, quais são os valores que têm consonância com isso. Daí, implante na sua rotina, a custo zero. É a pauta da sua reunião. É o que você vai falar na reunião. É o script do vídeo que você vai gravar. É o slogan que você vai botar logo abaixo da sua logomarca ali. Tudo isso reflete cultura. São elementos que influenciam uma forma de pensar e sentir para depois influenciar a forma de agir. São chamados artefatos culturais. Né? Quando você falou de slogan, nós falamos alguns a respeito da comunicar. E um que eu mais gosto é o seguinte: quem não comunica, não lidera. Esses nossos bate-papos, de vez em quando, a gente conversa com algum empreendedor e ele fala assim, cara, eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero fazer um legado, eu quero, assim, vamos dizer, mudar o mundo, mas meus colaboradores não vão, cara. Aí eu pergunto assim, mas eles estão sabendo de tudo isso que está aí dentro do seu coração? Ah, mas tem que falar? Eu falei assim, não estou falando que tem, eu acho que é extremamente necessário. Importante. Mas você quer crescer quanto? Quando? Em que quantidade? O que é crescer para você? O que é fazer sucesso para você? Se você já sabe responder sobre isso, tá bom. Se você não sabe, vamos cuidar primeiro do seu CPF para depois nós cuidarmos do seu CNPJ. Então, eu que não sou da área e você que atua, eu creio que você deve encontrar muitas pessoas assim, né? Que realmente são pessoas do bem. Perfeito. Elas querem crescer, mas elas não sabem o quanto, nem como, nem para definir, onde. nem para onde, né? Num caso de uma pessoa dessa falando assim, o que mais você acrescentaria a ela? É um dos pilares que eu falei, ter uma visão de futuro clara, primeiro para você, né? Essa clareza. E como comunicar de forma inspiradora essa visão. Porque assim, imagine que essa visão é um lugar. Sim. Você quer morar nesse lugar, senão não seria a sua visão. Sim. Trouxe clareza, cumpri esse papel aí, desenhei uma visão, quero morar lá dentro. Agora, imagina que você está escrevendo um anúncio desse lugar, que você vai alugar ou vender uma vaguinha para o povo morar lá também. Uhum. Então você tem que entender quem está escutando esse anúncio, quem vai ler esse anúncio. E contar essa história de um jeito que inspire os outros. Se essa visão faz sentido para o seu coração de verdade, você vai contar ela com o seu coração. Seu coração vai te dizer como você tem que contar. Aí, para botar um pouco mais de técnica nessa forma de contar, o que você faz? Curso de oratória de Ademir. Vai lá na Obrigado. Comunicar
e organiza melhor esse storytelling. Tenha um storytelling. João, mas não faz muito sentido para mim não, a gente desenhou aqui uma estratégia de médio e longo prazo, mas sabe, é um negócio que não conversa para mim. Primeira sugestão, tudo aquilo que não conversa na sua mente, no seu coração, ao mesmo tempo, incongruência, é mais difícil de manifestar. Então busca dentro de você de que forma aquilo ali faz sentido. Ah, João, é só a sobrevivência da minha família, eu faço o que eu tenho que fazer. Nossa, você quer um motivo mais nobre do que esse? Sim. Então ache nessa sua visão de futuro, na estratégia da sua empresa, no para onde ela quer crescer, caso você já tenha definido isso, se não, dá o passo atrás e defina o que faz sentido para você nessa visão e nessa estratégia. Aí conta isso de um jeito inspirador para as pessoas, porque isso já te inspira, já faz sentido para você, agora conta de um jeito inspirador para as pessoas. Então, na verdade, só complementando, e depois eu queria mais uma vez que você complementasse, o autoconhecimento ele é de extrema importância. Fundamental. Porque, vamos dizer, o Ademir tem uma empresa, o Ademir cansou, não é minha praia, vende a empresa para Barone. Barone vai pegar os mesmos recursos, as mesmas pessoas, vamos dizer, vendeu de porteira fechada, todo o processo. Daqui a um ano, a Ademir volta lá, Barone cresceu gigantesco. Façam isso. Qual foi a mágica? Aí quando você conversa com outro, só como exemplo, né? A gente falando aqui, poderia ser outros nomes, mas você teve essa consciência, você sabe conversar com as pessoas, você sabe liderar, você sabe diagnosticar quem é bom, quem não é, quem está na função certa, quem não está na função, muitas vezes não é errada, né? Está no lugar errado, porque não foi nem visto isso no recrutamento. Perfeito. João, mas mesmo assim, eu começo a observar que isso não é novidade, mas hoje tem se falado muito sobre isso. Pessoas. Né? Tem muita gente ainda que é resistente a, tipo, quer dizer então que eu tenho que chamar meu consultor na sala, conversar com ele, dar um feedback positivo, ter uma reunião de 15 em 15 dias, alinhar com o meu grupo. Ainda tem essa resistência? Ainda tem essa resistência, Ademir. E aí é a famosa frase, tem gente que aprende pelo amor, por entender que é importante, por inteligência, por entender que é importante, ou por gostar muito de gente, né, pelo amor e por inteligência, e às vezes aprende pela dor. Se você está num negócio que você está desconsiderando esse fator, desconsiderando essa presença genuína, desenvolver as pessoas, entender que todo mundo é diferente, se preparar para entender essas diferenças e adaptar essa tratativa. Se isso para você ainda não faz sentido, alguma hora, e aí isso não é achismo, são 18 anos vendo isso acontecer na vida de outros líderes, alguma hora o mundo, a vida vai mostrar para você que existe esse chamado para você olhar para isso, para você cuidar disso. Seja porque as pessoas não ficam no seu negócio, às vezes você vai se sentir traído por alguma atitude não muito legal de alguém. Principalmente no cargo de liderança. Né? Exatamente. Então, tudo aquilo que é importante, eu digo, ensino nos meus treinamentos, tudo aquilo que é importante precisa estar na sua agenda, na sua rotina. Ah, João, mas eu me perco na rotina e aí eu quero cuidar de pessoas, mas acaba se perdendo na rotina porque tem outras coisas que surgem. A melhor forma de você não deixar uma coisa se perder na rotina é incluindo essa coisa na sua rotina. Estar com as pessoas para entender a necessidade delas, para dar direções assertivas, para ouvir, ou então para dar direcionamentos objetivos. Aí quem vai falar é você, porque tem gente que precisa de objetividade também, não é só passar a mão na cabeça. Estar com cada pessoa que você lidera diretamente, ou se você lidera muita gente, pelo menos em grupo, está na sua agenda? Se não está na sua agenda, não é importante. Tudo que é importante está na nossa agenda. Daí, então, voltamos de novo na importância da liderança consciente. João, um dos princípios, o primeiro princípio da contabilidade diz o seguinte, que o patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. Perfeito. Algo que dá alguns trabalhos aí para alguns contadores para conscientizar o empreendedor, o empresário sobre isso. Aí vamos criar um aqui agora. Será se o meu sonho
pessoal, ele pode, muitas vezes, concorrer com o sonho empresarial sem causar prejuízo, sem causar dano? Idealmente, a busca aí está por achar o ponto de congruência. Essa palavra eu queria trazer ela com ênfase. Congruência está diretamente ligado à consciência, está diretamente ligado a engajamento, fazer sentido, etc. Então, eu vou contar um caso aqui do Tadeu. Tadeu é o rapaz que trabalha comigo, me ajudando a organizar meus eventos. Certo. Ele faz parte lá ali toda a parte estrutural da organização do evento. Tadeu é de origem muito humilde, sabe? Muito humilde mesmo. Daquele tipo de pessoa que até a visão de mundo dele sobre o que é belo, em algum momento recente, não era uma visão muito aguçada. Os lugares que ele transitava não eram muito belos. E aí, uma vez eu perguntei a Tadeu, Tadeu, conta pra mim, qual que é o seu sonho, o que você quer para o futuro? Ele falou, João, eu não sei não. Eu falei, e se você soubesse, o que seria? Eu apertei, ele foi para casa, voltou, no outro dia, na outra semana, ele trouxe, meu sonho é ter um lotezinho, nesse lotezinho eu quero construir meu domo geodésico, porque ele trabalha também numa empresa que constrói umas cabanas em formato de domo. Bacana, Tadeu, quanto custa esse domo? Aí ele me trouxe um valor totalmente fora da realidade. Eu falei, Tadeu, você trabalha numa empresa disso, vai lá investigar. Ele foi investigar, na outra semana ele me trouxe o valor exato. Tadeu, quanto você ganha, o quão distante você está de... Ixi, João, vai demorar anos para eu juntar esse dinheiro. E o que você pode fazer diferente, Tadeu, do que você tem feito hoje? Ele falou, posso investir em Bitcoin? Você investe em Bitcoin? Aí ele me falou o dinheiro que ele tinha guardado. Eu falei, moço, esse dinheiro aí que você tem guardado, investe em Bitcoin não, porque pode multiplicar por 100 que não vai resolver seu problema. Faz o seguinte, investe em você. E aí ele foi fazer um curso de massagista. Ele já dava aula de yoga, já tinha esses outros trabalhos e foi fazer um curso de massagista. E aí ele terminou o curso de massagista e eu continuei fazendo pergunta para Tadeu sobre o que ele queria para o futuro. E aí ele entendeu assim, João, próximo passo meu é fazer massagem rápida no Parque Sagarana. O que você precisa? Eu preciso de uma cadeira. Custa quanto? R$700. Como é que faz? Vou ter que juntar. João, eu trabalho aqui para você. Você vai descontando? Você compra para mim? Comprei para ele. Com menos de um mês ele me pagou. Sim. E já tinha uma nova fonte de renda que o aproximava desse futuro. Organizar a estrutura dos meus eventos, se você simplesmente olhasse para a visão, não tinha nada a ver com a visão dele de ter um lote morando dentro de um domo, na saída da cidade, próximo da natureza, fazendo yoga, meditação e etc. Nada a ver organizar o coffee break, as cadeiras, a estrutura física do meu evento. Só que estar comigo lá, organizando os meus eventos, fez sentido para ele à medida que ele enxergou um meio para construir a visão dele. Então, eventualmente, se a sua visão não estiver tão expandida, você acha que é conflito a sua visão com o que você está fazendo hoje. Sua realidade é outra, né? Exato. Mas de que forma o que você vive hoje pode ser um meio para te trazer recurso, aprendizados, competências, conhecer pessoas, infinidade de formas que estar aqui hoje, vivendo o que você está vivendo, pode construir a sua visão de futuro. Se você realmente não consegue encontrar a resposta, ok, o que você pode fazer de diferente do que você tem feito hoje? Sim. É a pergunta que eu faço. Profunda. Aí vamos fazer o seguinte, então. Eu quero te pedir 2 favores para quem está nos assistindo, porque um posto de conhecimento desse. Primeiro, que conselho você daria para alguém que está começando a se tornar um líder, um gerente, um gestor de pessoas? Que conselho você daria para ele hoje? Se ele pudesse sentar frente a frente com você, falar, João, estou começando um projeto ali desafiador, preciso liderar aí 20 pessoas durante um período, e o dono da empresa, ele está confiando muito em mim. Que conselho você daria para ele? Número 1, intensifica o seu desenvolvimento de você mesmo, o seu autoconhecimento.
Se você já investia nisso, investe 2, 3, 4, quantas vezes mais você puder. Porque agora tem mais gente sendo influenciada por você. Você não tem mais alguns direitos que você tinha antes de ser líder. O seu exemplo e a sua influência têm mais peso hoje. Esse é o principal conselho que eu te dou. Segundo lugar, primeiro lugar. É certo. Mas aí vai o seguinte, só que aí existem pessoas que falam assim, cansei, não quero mais, esse negócio não é para mim, eu prefiro voltar. Mas ele já trilhou um caminho, ele já tem experiência, ele já pode fazer ressignificar, né? Pô, Lembrei de algo lá do curso também, curso muito bom, viu? Você que está nos assistindo, não deixe de fazer. É um divisor de água na vida de muitas pessoas. Mas voltando, aí o cara falou assim, moço, eu vou findar esse 2025 aqui, ano que vem, não quero mais. Só que uma vez líder, sempre líder. Qual o conselho que você daria para ele? É muito individual essa pergunta. O que Sim. está trazendo esse nível de cansaço ou de frustração? Eu não sei. Você trouxe também na sua pergunta parte da resposta, ressignificar. Isso. Qual que é a real raiz, né, desse sentimento? Porque o segundo lugar, eu lembrei, tinha esquecido. O segundo lugar é sobre pessoas. Você veio nessa terra por um motivo muito maior do que bater meta. E por experiência própria eu te digo, tem um tanto de meta que eu bati que eu quase não lembro que eu bati, que na hora foi bom, deu orgulho, Sim. Massageou meu ego, me deu mais resultado financeiro talvez, mas eu não chorei como eu chorei quando eu recebo uma mensagem de um ex-liderado meu, de anos, que de repente chegou em algum lugar, atravessou algum momento difícil da vida, porque de repente uma palavra que eu dei, um ensinamento que eu trouxe, e aí depois de anos a pessoa te manda uma mensagem, acabei de passar por isso, muito obrigado, foi aquela coisa que você me ensinou que trouxe até aqui, que me ajudou a chegar até aqui. Isso me emociona hoje muito mais do que lembrar das metas e dos prêmios que eu ganhei, que foram alguns, mas as pessoas e o impacto que eu trouxe para a vida das pessoas. Então, assim, você que está aí frustrado, faz sentido para você saber que você fez essa diferença, esse tipo de diferença na vida das pessoas? Você que ainda está aí liderando, será que você não esqueceu que é para isso que você está aí? E se você realmente não conseguir entender, ressignificar e se conectar com essa verdade, segue seu coração, mas segue o coração. Não é a mente, não. Não dá para servir a dois senhores. Beleza. E agora eu queria te dar um presente. Eu quero saber se você vai aceitar também. Nós já estamos finalizando. Né? O João Baroni, de novembro de 2025. Se você pudesse ir lá no futuro, 5 anos, vai lá e voltasse aqui agora, qual o conselho que você daria para você mesmo? Segue firme, que tudo passa, e quando o seu coração e o seu propósito tá ali, você bota o pé que Deus bota o chão. Isso. E para você responder isso, foi o que você vivenciou desde quando você nasceu até o presente momento. Essa experiência é o que vale a pena, né? Tem um ditado que eu acho que você conhece mais do que eu, não sei se é assim mesmo, fala que aquele que domina uma nação é forte, mas aquele que domina a si mesmo é poderoso. Acho que o maior desafio do ser humano atualmente é liderar a si próprio. E quando você aprende a liderar a si próprio, fica fácil você lidar com as outras pessoas. Porque aí nós começamos a falar de Deus, né, e não de religião. E o Deus fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, moça, esse negócio é muito forte, né? Mas o suportar não é de dar suporte. É de dar suporte. E quando a gente dá suporte, acho que aí a gente deixa o legado. Exatamente. Conta para nós, já finalizando mesmo, como é que é o seu projeto e como é que é o método. Perfeito. Uma das entregas que a gente faz é uma imersão de altíssimo impacto.
e não é da boca para fora. Lá a gente usa metodologias de PNL, coaching, vivências sistêmicas para transformar primeiro o ser humano, a pessoa que lidera. Depois a gente traz ainda metodologia robusta para ensinar, de fato, a liderar dentro daqueles pilares que realmente geram engajamento, transformação, fortalecimento cultural. É uma imersão de 2 dias que a gente faz, num sábado e domingo. Já vamos aí para a 5ª turma, no dia 6 e 7 de dezembro, né? Mas de 2 em 2 meses a gente está sempre fazendo essa imersão, chama LCI, que é Liderança, Consciência e Impacto. Ou seja, quando você é um líder consciente, consequentemente, o impacto que você tem sobre a vida das pessoas, sobre os resultados do negócio é diferenciado. E a gente traz vários cases e toda uma história de vida e profissional que mostra isso. Que quando a gente cuida de forma consciente das pessoas, o resultado vem. É isso. Essa é a nossa imersão do método LCI. Muito bom, mestre. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigado. Prazer conversar com você. Algo que nós sonhamos lá atrás e aconteceu. E para você que está nos assistindo, para você que tem seguido o Comunicast, muito obrigado pelos seus elogios, pelos seus apoios e também pelas suas críticas, né, buscando a melhora. Dá o like, deixe o seu comentário e em breve estaremos voltando com mais uma pessoa para ser entrevistada. João, muito obrigado, estamos à disposição e até a próxima. Agradeço, Ademir, agradeço o pessoal que está aí assistindo. Espero que tenha sido de grande valia. Um grande abraço a todos. Ok, muito obrigado e lembre sempre, não é só falar, é preciso comunicar.